Jerusalém, sua luz brilhava como cristal. Tanta beleza é sem igual ao redor. Jerusalém, Jerusalém, estou fazendo esse convite bem antecipado para você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, que quer ser impactado nas terras de Israel. É o projeto Semear 2020 para Israel. É no próximo ano, no mês de julho. Por que no mês de julho? Porque é um mês que a temperatura lá é a mesma da nossa e também temos condições no mês de julho de visitar todos os lugares com maior tranquilidade, ministrarmos, buscarmos a face do nosso Deus, sermos tocados pelo Senhor naquela terra. Amados, vai ser um marco na sua vida. Se você sonha em pisar em Israel, Deus quer tornar-se realidade o seu sonho. Como eu devo fazer, pastor? Você deve ir lá na Tropical Turismo, que está na Rua 1, número 170, ali no setor central. Rua 1, número 170. E ali você chega e diz, olha, eu quero ver como que eu posso fazer para ir com o pastor Colismar o ano que vem em Israel. E eles vão apresentar para você um plano de viagem fácil e você vai se programar. É Rua 1, número 170, no setor central. Se você quiser maiores informações, basta ligar no telefone 32 24 99 98, 3224 9998. Projeto Semear para Israel em 2020, no mês de julho. Muito bem, nós estamos iniciando, a partir de agora, este novo tema, o alcoolismo, baseado nos versículos 9 e 10 de 1 Coríntios, capítulo 6, onde está escrito, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Significa, estes, se não houver arrependimento, estão fora do reino de Deus. Por isso é que ministramos a palavra de Deus, para que haja arrependimento, e não somente esse arrependimento, mas também produzir frutos de arrependimento. O alcoolismo, amados e queridos irmãos, no texto aqui acima, que nós acabamos de ler, o apóstolo apresenta 10 tipos grupais, imagine só, 10 tipos grupais de pecadores que não herdarão o reino de Deus. Como os bêbados estão na lista paulina, vamos falar então sobre o alcoolismo. E conhecemos, pode ter certeza que você também conhece, e com fartura de detalhes o problema. Quem não conhece um bêbado inveterado? Quem não conhece? Pode ser dentro da sua família, dentro da minha família, já tive pessoas ceifadas por causa do álcool. O alcoolismo, queridos, é um pecado muito grave. Um pecado tão sério que impede o homem, veja bem, que impede o homem dominado por esse tal vício de herdar o reino de Deus, de tão grave que é. É incalculável o mal que o alcoolismo tem feito à humanidade. O seu prejuízo, este prejuízo é grande em todos os aspectos. E nós vamos estudar o alcoolismo em 3 tópicos.
Primeiro vamos falar sobre a definição de alcoolismo. Depois falaremos sobre causas e resultados. E é claro que não estamos aqui para escrever ou mesmo ministrar para você um tratado, nem mesmo uma tese sobre esse tema. Mas nós queremos e vamos mostrar o perigo enorme e dar um alerta, mostrando que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, pode salvar o bêbado. E muitos já foram salvos, foram libertos deste vício terrível. E eu quero que você esteja atento para isso. E se você tem algum parente, uma pessoa conhecida, um ente querido seu, mergulhado no alcoolismo, que você possa também apresentar a ele este estudo, para que ele também possa, em Cristo Jesus, ser liberto e ser salvo. Começando pelo primeiro tópico, a definição. O que é alcoolismo? Sortais definiu o alcoolismo como sendo um estado patológico do corpo e do espírito que tem sua causa no abuso de bebidas espirituosas. Olha o que Sortais, como ele definiu o alcoolismo. Ele define o alcoolismo como sendo um estado patológico do corpo e do espírito e que tem a sua causa no abuso de bebidas espirituosas. Ora, esta definição, queridos, ao meu ver, ela é muito fraca e não diz muito sobre o mal de tamanha envergadura que é o alcoolismo. A Organização Mundial da Saúde definiu alcoolismo como sendo qualquer forma de hábito de beber que vá além do uso dietético tradicional e costumeiro ou do respeito comum aos costumes sociais referentes à bebida mantidos pela comunidade, independentemente dos fatores etiológicos, isto é, de origem desse comportamento e do grau em que esses fatores resultem da hereditariedade, da constituição ou de influências fisiopatológicas e metabólicas. Ora, veja bem, tudo isso que nós lemos aqui, talvez você diga, eu não entendi nada. Bom, trocando em miúdos, tudo isso quer dizer que o uso de álcool, além dos costumes normais, independente das causas que faz alguém beber demais. Então, é o uso do álcool além de todos os costumes normais, independente das causas, que faz alguém beber demais. Enfim, o alcoolismo, querido, pode ser de muitos tipos de bebida alcoólicas. E aqui no nosso país, o mais comum é com aguardente ou água-ardente, porque queima, e queima como fogo. Ela recebe vários nomes aqui no nosso país. É a pinga, é a cachaça e outros nomes populares. Pode ser de cerveja, muito embora não seja muito comum. Pode ser com uísque, muito embora também raro pelo seu alto preço. E há outras bebidas alcoólicas que levam ao alcoolismo. Quase em cada país, nós sabemos que há uma bebida típica. E para se chegar, querido, ao alcoolismo, é necessário um processo, nós sabemos disso. Ninguém se torna um alcoólatra da noite para o dia. É um processo
não é? Ninguém se torna um bêbado ou um alcoólatra, como disse, de um dia para o outro. Mesmo o porre, é muito difícil alguém tomar um porre se nunca colocou bebidas alcoólicas na boca. O alcoolismo não tem idade. Não tem idade. Ele ataca jovens, como tem acontecido de maneira abrupta nos nossos dias. Ele ataca jovens, ataca homens de meia idade e velho, e também mulheres. E no segundo tópico estudaremos este aspecto do processo. Portanto, o alcoolismo não tem idade. Está arrasando com a nossa juventude, está arrasando com os homens de meia idade, velhos, e também mulheres aos milhares. Conforme a dose e conforme o consumidor, o alcoolismo recebe aí vários nomes científicos. Primeiro, recebe o nome de embriaguez normal. É mais conhecida como a embriaguez aí dos porres, quando o alcoólatra se embriaga de vez em quando. O bêbado deste tipo de alcoolismo pode ser chamado de bêbado de fim de semana. Pois só se embriaga nos fins de semana, ou então de bêbado ocasional. Pois só se embriaga em ocasiões aí especiais, específicas. Mas a ciência diz que este tipo de bêbado, este ocasional, este de fim de semana, ou aquela embriaguez de porre, esse tipo de bêbado pode se apresentar de três modos. De três modos. Depende muito do seu biotipo e também do seu psicológico. Ele pode se apresentar como um macaco, ele pode se apresentar como um leão e pode se apresentar como porco. Isso mesmo. Conhecemos, amados e queridos, nós conhecemos os bêbados que gostam de fazer macaquices. Basta beber um pouco e se tornam verdadeiros palhaços, falando muito, sempre rodeado por muita gente, para ver ou ouvir suas macaquices. Em estado normal, essas pessoas jamais fariam o que fazem no estado de embriaguez. Estes podem ser chamados de bêbados normais macacos. Isso mesmo, bêbados normais macacos. E conhecemos e muitos bêbados que ficam bravos, aqueles que ficam violentos, aqueles que se tornam maus, brutos, provocadores, briguentos, que estão sempre arranjando encrencas com as outras pessoas e com as leis, porque transgridem a própria lei. Muitos crimes, e temos ouvido e visto isso constantemente nos jornais, nos telejornais. Muitos crimes são cometidos por eles. Por eles. São os bêbados normais leões. Basta beber e se tornam pessoas embrutecidas, provocadoras, briguentas, arranjando sempre encrencas e cometendo assassinatos. E, finalmente, conhecemos ainda os bêbados que babam, que vomitam, que cospem, urinam na própria roupa, perdendo totalmente a noção de higiene, querido. Esses são os bêbados normais porcos. São terríveis. Em segundo lugar, temos que analisar também a embriaguez patológica, quando não se pode tomar nem mesmo um gole de bebida alcoólica, seja ela qual for, porque se ele assim o fizer, pode provocar reações violentíssimas.
Para os bêbados patológicos, tudo está errado. Qualquer atitude de alguém ou qualquer motivo serve para provocarem aí um reboliço terrível. Veja bem que coisa horripilante. Enfurecem-se, agridem as pessoas, destroem o que está em redor, começam a quebrar tudo. E quase todos eles acabam, sabe onde? Nas barras de um tribunal. A maioria dos crimes também cometidos por bêbados é cometido pelos bêbados patológicos. Eles não podem colocar sequer um pouco de bebida alcoólica na boca, porque se assim o fizerem, vão provocar um estrago terrível e talvez até irreversível. E em terceiro lugar, nós encontramos a embriaguez crônica, causada aí por vários anos de bebedeiras, vários anos. Aí deixa o rosto congestionado, inchado, a pele fica avermelhada e cinza, o hálito característico, os olhos injetados e lacrimejantes, com muito sono, transpiram muito, a voz fica rouca e a tremedeira se faz presente. Esse tipo transforma completamente o caráter da pessoa, completamente, deixa o bêbado emotivo, deixa o bêbado irritável, irritante, colérico, desconfiado, ciumento e facilmente depressivo. Enfim, cria 1001 problemas para a família. E como causa problemas para a família? Sentem muita tremedeira ao acordar, é o famoso delírio tremens. Só se sente de fato bem, segundo eles, depois que tomam o primeiro copo. E para terminar esta parte, vamos comentar rapidamente um texto bíblico. O autor sagrado faz 6 perguntas. Veja bem, faz 6 perguntas. Primeira pergunta que ele faz: para quem são os ais? Para quem são os ais? Quanta vergonha, não é verdade, querido? Quanta vergonha passa o bêbado depois de uma bebedeira. Por causa, sabe do quê? Do vexame causado. Eu conheci um que depois de um tremendo porre, bancou o homossexual. E no dia seguinte, lembrado aí do ocorrido, ficou tão envergonhado que desapareceu. Tomou um chá de sumiço. Outra pergunta: para quem as rixas? Primeiro, para quem os ais? Depois, para quem os pesares? Em segundo lugar, quantos prejuízos por causa de bebedeiras? Quantos empregos perdidos? Quantos casamentos destruídos? Quantos prejuízos financeiros? E o autor, na Bíblia, continua perguntando: para quem as rixas? Quantas inimizades pelas bebedeiras? Inimizades com famílias, vizinhos, amigos que se tornam agora inimigos. São encrencas por todos os lados. Em quarto lugar, para quem as queixas? Quantas reclamações, partes na polícia, lamentações de esposas e filhos em virtude do alcoolismo. E em quinto lugar, para quem as feridas sem causa? Não é verdade? Quantos e quantos ferimentos, desastres automobilísticos, quedas machucadoras, quantos acidentes terríveis. E em sexto lugar, o autor também pergunta: para quem os olhos vermelhos? Como o aspecto do bêbado, como o aspecto fica horrível.
Então o autor sagrado faz estas 6 perguntas e dando também a resposta. E estas perguntas têm: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa? E ele dá a resposta: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. E agora o autor sagrado dá um conselho: não olhes para o vinho, para a bebida, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, se escoa suavemente. E você sabe por que este conselho? Ele diz: os teus olhos verão coisas esquisitas. Se você beber e se embriagar, os seus olhos vão começar a ver coisas esquisitas. Quais coisas? Porque a capacidade aí de visão do bêbado diminui. E por isso se diz que o bêbado tem visão dupla das coisas. Ele diz: o teu coração falará perversidades. Quantas idiotices, quantas tolices, ofensas, quantas imoralidades, xingos são ditos pelos bêbados. E ele continua: serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. É claro, ele está bêbado. Espancaram-me e não me doeu. Bateram-me, mas eu nem senti. Aqui fala do perigo da bebedeira. Pastor, onde está esse texto? É muito simples, está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 23, do versos 29 a 35. Mas o que leva ao alcoolismo? Nós já vimos aqui o que ele provoca. Isso de uma maneira bem rasa, porque nós vamos mergulhar mais. Mas já temos aqui uma primeira parte. O que ele provoca. Como ele deixa essa pessoa. Por isso nós estamos aqui dando o alerta. Porque é a palavra de Deus. Leia, medite, Provérbios 23, versos 29 a 35. Eu deixo com você esta primeira parte. Repasse isso para as pessoas. Repasse isso para aquelas pessoas que estão entrando por esse caminho e aquelas que já estão. Para que o Espírito de Deus possa trazê-los novamente à sensatez e permitir que o sangue glorioso de Cristo Jesus venha trazer a ela a libertação para uma nova vida, fazendo desta pessoa uma nova criatura. Jesus pode e Jesus quer. Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá Jesus não voltar.